Amém. Ao Senhor, irmãos e irmãs, amém? Vamos começar mais uma aula de homilética. Vamos orar? Feche os olhos com a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela presença do Senhor em nosso meio. Muito obrigado pela provisão, o pão de cada dia que não nos tem faltado. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Que possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra. E que sejamos de fato obreiros que não têm do que se envergonhar. Que manejem bem a palavra da verdade, Pai. Nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações. Nos ensine, nos dê sabedoria do alto. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é a nossa segunda aula. A primeira aula fizemos uma introdução acerca do assunto, da importância da homilética. E hoje quero que vocês prestem bastante atenção, porque agora vai começar a parte mais técnica da matéria. Então hoje vamos começar essa parte mais técnica, para que nós possamos entender a estrutura do sermão, o que deve conter um sermão. A palavra do Senhor em Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 2, traz essa palavra aí. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, é um mandamento para nós pregarmos a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não. Vamos então caminhar um pouquinho. Nós vamos começar a trabalhar hoje na próxima aula. Hoje já vamos levantar o assunto, vamos entender a estrutura da mensagem, e a partir de semana que vem, ou na próxima aula, nós vamos detalhar a estrutura da mensagem. O que a mensagem deve conter? E vamos trabalhar então a questão do esboço. O que é o esboço do sermão? Qual que é a importância? Presta atenção. Todo bom pregador tem como auxílio o esboço. O que é o esboço? É o sermão escrito de forma plena ou resumida. Isso é o esboço do sermão. É o sermão escrito. É uma grande ajuda para qualquer pregador. E o esboço nos ajudará a não perder o foco. Qual que é o grande problema nosso? A gente estuda um assunto, a gente acha que absorveu tudo e ao mesmo tempo a gente vai conseguir transmitir tudo. Então, para a gente não se perder na mensagem, você fala uma coisa que deveria ser falada no final, você fala no começo, você troca as coisas, vira uma salada mista, e a pessoa que está ouvindo não entende a coerência, não entende a coordenação dos fatos, não percebe uma lógica, um raciocínio lógico. E o esboço vai nos ajudar exatamente a colocar cada coisa no seu lugar. Então esse é o papel do esboço, né? E o esboço pode ser, depois nós vamos trabalhar mais sobre isso, ou ele todo escrito, sermão todo escrito, ou de forma resumida. É claro que o ideal é que seja de forma resumida. Você tem apenas ali uma colinha, você tem apenas ali os tópicos, as argumentações que você possa ler, e como você já estudou, como você já preparou em casa, você sabe o que você vai falar, e o esboço você vai servir como guia, tá certo? Tem outras pessoas que gostam de escrever o sermão todo. Não há problema, desde que não apenas leia o sermão, chega aqui e fica lendo o sermão sem ter uma boa apresentação. Esse é o problema de quem escreve ele todo. Pode se escrever todo, não tem problema, mas você tem que ter tudo aquilo que nós começamos a aprender semana passada. Ter contato visual com as pessoas, dramatizar, enfatizar no momento certo, né? Tudo isso vai ajudar na hora da exposição da mensagem. E o esboço faz com que o sermão tenha sentido. Em que aspecto? Que ele tenha começo, meio e fim. Qualquer mensagem, quer seja uma mensagem pequena, uma palavrinha, vamos dar uma palavrinha, né? Então tem que ter começo, meio e fim. Então o esboço vai nos ajudar a pensar antes de pregar, antes de dar o estudo bíblico, a coordenação das ideias, tá certo? E ajuda a vencer o nervosismo e a timidez.
Então todo pregador ou pregadora iniciante vai ter que lidar com a timidez, vai ter que lidar com o nervosismo, vai ter que lidar com a tremura, né? Então, ou seja, são situações, mas o esboço vai te dar uma certa garantia de que você tem o que falar. Pensa, deu branco, você não escreveu nada, preparou tudo, o nervosismo vem, o que acontece? A gente deu o famoso branco. E agora o que eu faço? Aí pronto, aí passa a vergonha na frente da igreja, onde você estiver falando. Então o esboço, ele te ajuda a vencer o nervosismo e a timidez. Vamos lá. Situa o pregador quando ele se perde. Então tem hora que, onde que eu estava mesmo? Aí você olha no esboço, não, já falei o tópico 1, já falei o tópico 2, agora falta o tópico 3. Né? Então situa o pregador para que ele não fique perdido durante a mensagem, tá certo? E ajuda a ensaiar a pregação. Então nós podemos sim ensaiar mesmo. Nós que somos casados, bota lá a esposa e os filhos, né? Eu vou treinar e vai ver como é que tá, né? Então, ver se está certo, se ficou legal. Eu me lembro do meu período de seminário, eu morava na casa da minha avó e da minha tia. Eu, antes de pregar o sermão de prova lá no seminário, nós tínhamos os sermões de prova, eu sentava as duas, escuta aqui, tá legal, né? E a minha tia é uma boa oradora, ela foi professora há muitos anos, advogada, e ela me dava as coordenadas, né? Então, melhor nisso, ficou legal. Então, essa questão de ensaiar, e hoje nós podemos ensaiar de frente ao espelho, nós podemos ensaiar com a câmera, podemos ensaiar gravando o áudio, para que a gente possa se escutar depois, para perceber como é que é a nossa fala, como é que nós colocamos as palavras. Pode se gravar no celular, né? Para que você possa ensaiar a pregação. É claro que com o tempo, depois que você se torna uma pessoa mais prática, já domine o auditório, você já tem mais facilidade, e você não precisa usar esses recursos. Mas até melhorar, esses recursos ajudam e ajudam muito. Vamos lá então. Sermão e oratória. Todo bom discurso precisa ser lógico. Precisa ser lógico. Contei para vocês? Acho que contei. A ideia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi pregar em Atenas. E Paulo, quem conhece Paulo, sabe que ele tinha dupla cidadania. Ele era um cidadão judeu, tá certo? Da tribo de Benjamim. E ele também tinha recebido a cidadania romana. E são duas culturas totalmente diferentes. Eu costumo brincar que a mente, a cultura, a poesia hebraica é uma poesia feminina, enquanto que a poesia romana é uma poesia masculina. Em que aspecto? Os homens vão entender o que eu vou dizer aqui, né? Quando você começa a se relacionar mais perto de uma mulher, quando você tem uma namorada, noiva ou casa, para aqueles que são casados, por muitas vezes eu falei assim para minha esposa Patrícia: meu bem, peraí, você mudou de assunto? Você trocou? E está falando de quê mesmo? Parece que está falando de sapatos, está falando sobre bicicleta? Eu não estou entendendo. Tem a ver uma coisa com a outra? Eu não vi o ponto nessa frase sua aí, né? Homens não, homens ele vai falar de poltrona, ele vai falar de poltrona. Se é para tocar no assunto da pintura, vamos tocar depois. Vamos resolver primeiro o problema da poltrona, tá certo? Então assim, o homem ele é mais sistematizado, ele é mais focado, o homem tem mais, ele nesse aspecto. A mulher não, a mulher ela consegue conversar com outra mulher, ouvir o que a outra mulher de trás está falando, perceber se a irmã está entrando, chegou de cabelo escovado ou não, e tudo ao mesmo tempo, e assim, troca de assunto, e falando de arrumar a casa, já começa a falar sobre a promoção que está tendo no shopping, e que já emenda tudo e fica tudo certo. Então, nesse aspecto, Paulo, quando chegou em Atenas para pregar, Paulo ele veio com a mente muito hebreia, ou seja, uma mente um tanto quanto feminina, né? E ele chegou pregando lá, as pessoas, os filósofos, apelidaram Paulo de paroleiro, né? Que eu falei semana passada, né? Atrasada, se eu não me engano. Semana passada mesmo. Então, paroleiro é aquele que fala com coisa, sem ordem, sem organização. Fala sobre muitos assuntos interessantes, mas sem coordenar.
né? Ou seja, quer dizer, de um passe que está picando várias coisas, né? Tá comendo várias coisas do quintal. Essa é a ideia. Mas traz esse sentido metafórico de alguém que fala coisas aleatórias. E a sensação que a gente tem é que Paulo, ele foi para casa, preparou um sermão. Aí, se o sermão que ele prega lá em Atenas, agora, depois de ter recebido esse tapa na cara, né, que as críticas servem para fazer a gente crescer. Eu podia muito bem ficar chateado depois, não, vou pregar com esse povo muito enjoado, né? Vou embora, vou para outro lugar. Não, ele foi lá e ele fez o sermão aos moldes de Atenas, que lá tinha muito filósofo, então você tem que conversar na linguagem dos filósofos. E os filósofos eram extremamente sistematizados. Vamos tratar de epistemologia, que é o estudo da verdade? Vamos tratar só de epistemologia. Vamos tratar de política, que é a organização social? Vamos tratar só de política, que é a organização social. Os filósofos eram muito assim, essa questão da sistematização de temas, o mundo deve isso aos romanos, né? E assim ele fez. Ele chegou lá e ele fez um sermão lógico, ele começou com a introdução. Olha, eu caminhei aqui na cidade de vocês e eu percebi que vocês são religiosos. Elogiou o povo, não é bobo é nada. Vai bater de frente, ninguém vai querer ouvir alguém que fica confrontando e criticando a sua cultura, né? Eu percebi que vocês são religiosos, mas enquanto eu caminhava, eu achei interessante, eu vi um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E eu percebi que vocês não conhecem esse Deus, por isso está escrito ao Deus desconhecido. E é exatamente sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. O Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E eu quero apresentar para vocês. Ele é o Criador dos céus e da terra. Aí ele começou sistematicamente a ter esse sermão na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Você pode procurar aí, acho que por volta do capítulo 16, 17. Ele vai pregar esse sermão. Aí ele pregou um sermão lógico, coerente, tratando o assunto certinho. Não ficou como um paroleiro falando de tudo e ao mesmo tempo não falando de nada. Então, a nossa mente, ela é uma mente mais lógica. Nós, da cultura ocidental, nós temos muito essa questão. Qual vai ser o tema da palestra? Né? Você chegar para ouvir aquele tema. Então, você vai ouvir uma nutricionista sobre emagrecimento, você quer chegar lá, você não quer ouvir sobre modas, não quer ouvir sobre emagrecimento. Então, vamos tratar o assunto da forma correta. Então, todo bom discurso precisa ser lógico, tem que ser coerente. E o sermão, para ser lógico, ele precisa ter o quê? Começo, meio e fim. Já teve aquela sensação de ouvir alguém falar e ele, de fato, ele se perde, não tem finalização, não tem conclusão, ou às vezes ele levanta problemas que depois ele não soluciona, né? Então tem que ser lógico, tem que ter começo, meio e fim. O sermão também é ensinamento, portanto ele precisa ser didático, ele precisa ensinar algo, as pessoas precisam aprender algo enquanto estão ouvindo uma mensagem. Então ele tem que ser didático, tá certo? E as pessoas têm que obter informações, e as informações devem o quê? Gerar transformações de vida e de atitudes. Então as pessoas não estão ali só para aprender, mas aquilo nós entendemos que uma mensagem ela gera transformação de vida. Uma mensagem ela gera transformação de atitude. Esse é o objetivo. Não precisa anotar tudo, já disse para vocês. Depois eu vou mandar os slides aí para vocês aí no grupo. As partes do sermão. Presta atenção então. Então nós vimos sobre a questão da importância do esboço, da importância do sermão ser lógico, da importância do sermão ter uma coerência, começo, meio e fim. E agora nós vamos entender sistematicamente como é que nós fazemos isso. Então essas duas aulas, hoje e a próxima aula, nós vamos nos ater nessa questão das partes do sermão. O que um bom sermão deve conter. Então entenda, comece a aprender esses nomes técnicos, que depois eu vou cobrar de vocês. Tá certo? Então vamos lá. Todo sermão bem elaborado, quando eu falo sermão, estou falando sobre pregação, sobre mensagem, sobre estudo para grupo familiar, estudo para célula, estudo para a escola bíblica dominical. Quando você vai, de fato, ensinar algo a alguém na igreja ou fora dela. Então, todo sermão bem elaborado precisa ter o quê? Introdução, transição
introdução, vamos aprendendo esses nomes técnicos, vamos saber o que é. Tema, tem que ter um tema, um assunto que vai ser discorrido, as divisões e a conclusão. Essa é a estrutura básica de toda a mensagem. Quem estudou em língua portuguesa a questão da redação, não muda muita coisa. Da dissertação, não muda muita coisa. Tem que ter basicamente a introdução. Quem já fez direito vai fazer uma peça, tá certo? Dentro do direito é a mesma estrutura, usa a mesma estrutura. Então, a questão da introdução, vou falar o que é daqui a pouco. A transição, o que é isso? O que é isso, transição? Calma, mas vai aprendendo só os nomes técnicos. O tema, as divisões e a conclusão. Tem que concluir. Então, todo sermão bem elaborado, ele tem que ser assim, fazendo assim. Nós teremos começo, meio e fim. Certo? Vamos caminhar então. O que é a introdução? O que é a introdução de uma mensagem? Sabe aquele programa da Rede Globo, que tem às sextas-feiras à noite? Como é que é o nome mesmo? Sexta-feira à noite. Muitos anos já passam, né? Globo Repórter. Durante a semana tem as chamadas. Você já passou por crise financeira? Do próximo Globo Repórter iremos falar sobre finanças. Mais da metade dos brasileiros estão endividados e com o nome no SPC. Como organizar as suas finanças? Veja isso. Você verá a história da Maria, que é uma faxineira e conseguiu quitar as suas dívidas. Aí Maria passava aquilo a semana toda. Isso a gente chama na mídia de chamada. Você está chamando a atenção para tratar de um tema. O que ele estava fazendo ali? A introdução. Estava levantando um problema. Se fosse um assunto que identificava com você, nossa, não posso perder o próximo Globo Repórter, vai tratar sobre esse assunto. Está entendendo? Mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Aí você levantou uma informação, né? Como conseguir brigar com a balança e chegar no seu peso ideal? No próximo sexta-feira, no Globo Repórter. Então você, isso é uma chamada. Então a introdução, queridos, ela tem essa relevância de chamar a atenção do ouvinte, de atrair, de falar, nossa, esse tema se identifica comigo. Isso, eu estou precisando de ouvir sobre esse assunto. O que esse pastor, o que essa pessoa vai transmitir acerca desse assunto? Então, na introdução, o pregador ou pregadora, né, procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. É só uma introdução. Ele levanta o que ele vai falar. Ele não vai falar tudo na introdução. Calma, vai ter espaço para isso. Tá certo? Mas ele é uma chamada. Ele chama a atenção. Tá certo? E quais são as características de uma boa introdução? Vamos lá. Conquista a boa vontade dos ouvintes. Nossa, esse tema me atrai. Gostei disso. Tá entendendo? Desperta o interesse pelo tema. Então, o bom orador, quando ele traz a introdução, diz, nossa, eu quero ouvir aí os próximos 30 minutos desse pastor. Ele trouxe um assunto interessante, gostei desse tema. Em geral, a introdução é breve. É uma introdução curta, não pode ser, por isso que chamar de introdução, né? Então não pode gastar aí 15 minutos, 10 minutos na introdução. Não faz sentido. Então a introdução ela é curtinha, ela é só uma chamada, tá certo? E deve ser interessante. Na prática, queridos, na próxima aula nós vamos trabalhar mais isso, mas hoje eu estou só introduzindo as partes do sermão para vocês. Mas na prática, na introdução, quando você levanta um problema para que depois você possa solucioná-lo durante a mensagem. Ou se não, você passa uma informação relevante, que durante a mensagem você vai trabalhar aquela informação. Então, quando você tem o tema bem definido, quando você tem o texto, você tem as divisões, você faz então a introdução, trazendo e chamando a atenção para o assunto. Se eu vou falar, por exemplo, sobre cura, você tem alguma enfermidade?
Você está passando por algum problema de estado físico, emocional, espiritual? Aí você está levantando uma introdução. Está entendendo? Você está levantando o tempo. Vai falar hoje sobre cura. Então, essa é a ideia. Vamos lá. E leva a ideia principal da mensagem. Esse é o objetivo da introdução. Tá certo? Lembrando que na aula que vem nós vamos detalhar tudo isso. Hoje nós querendo que vocês apenas tenham a ideia do que é o que. O que é o que, para que depois a gente possa aprofundar em cada parte. Transição. O que é a transição? É o momento em que fundamentamos a introdução e o tema da mensagem, onde? No texto que lemos e em seu contexto. Quem faz direito, faz peça, é o momento da fundamentação dentro da lei. O advogado faz uma peça, ele levanta o problema, aí depois ele coloca a lei, ele fundamenta o porquê que ele vai argumentar depois, com base na lei. Então, no caso nosso, não é a lei, nossa é a lei do Senhor, é com base na Bíblia. Está entendendo? Então, eu levanto, se você já passou por um momento de muita luta espiritual, fazendo introdução, por exemplo, você já passou por um momento de muita luta espiritual, você se deparou com um problema que os anos iam passando e você não via solução, você já pensou em desistir? Estou levantando o problema, estou na minha introdução. Nesse texto que lemos, conta a história de uma mulher que ficou encurvada durante 18 anos na sua vida. Aí estou fazendo a transição. Eu estou fazendo o gancho entre a minha introdução e a situação do texto que eu estou lendo. Aí eu de forma breve, ali eu faço um breve relatório da história que eu estou lendo, ou do texto, ou do contexto. Então isso tudo é na transição. É o momento em que fundamentamos a introdução e o tema da mensagem no texto em que lemos e no seu contexto, é claro. Em outras palavras, dizemos aos ouvintes, em outras palavras, o que vamos falar hoje tem tudo a ver com o texto que lemos. Está entendendo? Então é o momento que eu digo, olha, isso que eu vou falar não é de mim. Eu não sou aqui um coaching, né, de vida, eu sou um pregador da palavra. Então, se eu estou levantando um problema, se eu estou trazendo uma informação, esse texto que nós lemos tem a ver com isso que eu vou falar. Vocês que estão acostumados aqui a ouvir o pastor e o sonho de um pregar, né? Quer saber, agora para frente vocês vão observar isso. Quando eu disser a frase, irmãos, neste texto que lemos, que ele entrou na transição agora. Agora ele vai entrar, já fez a introdução, agora ele vai entrar na transição. Vamos falar, o texto que lemos, ou neste texto que lemos, voltando aqui para o texto que nós lemos, então é nesse momento eu estarei na transição. E eu observo que nesse momento eu não explico todo o texto. Eu não explico, eu só falo, eu só trago uma informação maior. Aquele texto tem a ver com isso, o contexto dele é esse, é isso que estava acontecendo. Quando eu trago aquelas informações, se é, por exemplo, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses foi fundada pelo apóstolo Paulo. Todas essas informações, de forma sucinta, é claro, que aqui não é uma aula, não é um curso de Filipenses, né? Não é exposição de Filipenses, não é um seminário, mas é uma pregação. Eu gasto ali uns 4, 5 minutos, se necessários, é claro, na minha transição, fundamentando que tudo aquilo que eu vou falar tem a ver com o texto que eu li. Essa ligação, por isso chamada de transição. É uma transição entre o levantamento do problema e o tema. Ele vai apontar para o tema, vai transicionar entre a introdução, que é o levantamento do problema, ou ao mesmo tempo o levantamento de informações, e vai fazer uma ponte de ligação com o tema. E é claro que bem fundamentado, que nós temos que ser o mais bíblicos possíveis. Nós fomos chamados para pregar de fato a Bíblia. Não a briba, né? Vocês viram lá, né? Então pregar a Bíblia, então tem que pregar, tem que fundamentar. Então é exatamente esse papel da transição, é você situar o ouvinte no texto que você leu. Mencionar se é um salmo, se você souber, é claro, tem informação de quem que escreveu o texto, para quem que escreveu, em que época, o que estava acontecendo, tudo isso eu jogo na
transição. E é uma breve e superficial exposição do texto lido. Eu ainda não vou aprofundar no texto. As minhas maiores argumentações virão depois que eu falar o tema, depois que eu vier com as divisões. Mas até então eu estou situando o ouvinte naquele texto que eu usei para fundamentar a mensagem. Por isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, a importância de escolher um bom texto, né, de ter textos que tenham de fato profundidade para que possa ser trabalhado. Então, é uma breve e superficial exposição do texto? Superficial. Se você trazer argumentações profundas do texto nesse momento, quando chegar na divisão, cadê a sua argumentação? Já foi. Você já falou na transição, e aí você vai oferecer o quê? Então você espera, por isso que tem que ser superficial, tá certo? Vamos lá então, tema, que é o tema da mensagem. O que é o tema? É o assunto, ou a proposta principal do sermão. É o assunto, qual que é o assunto que você vai tratar, tá certo? Então isso é levantado pelo tema. Então toda mensagem precisa ter um tema. Sobre o que o pregador falou? Sobre o que a irmã falou? Então isso é o tema. Deve, é claro, se relacionar com o texto. Então tudo na pregação é interligado. A introdução é interligada com a transição, que interliga com o tema, que vai interligar com as divisões, que vai interligar com a conclusão. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Eu não posso deixar uma parte de fora, não. Tá certo? Então, deve se relacionar com o texto. Tem a ver com, o tema tem que ter a ver com o texto da Bíblia escolhido. Pode ser feito através de perguntas ou afirmações. Tá certo? Então, uma boa maneira de levantar temas é de fato fazer perguntas e deixar que o próprio texto responda. Por exemplo, temas: como ser salvo? Uma boa mensagem para pregar no culto evangelístico. Aí você vem, tem que ter o texto, mostra alguém que foi salvo, o que ele fez para ser salvo. Aí você tem que explicar, né? Ou por exemplo, quem é Jesus? Aí você tem que ter, se tiver um texto lá, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sermão prontinho, está ali, claro para você. Você já tem o tema. O que esse versículo está falando? Ele está falando quem é Jesus. Você levantou o tema. Primeira divisão, o caminho. Você vai explicar sobre o que é Jesus como caminho. Segunda divisão, verdade. Você vai explicar o que é verdade. Terceira divisão, vida. Faz apelo, oração, e a pessoa vai receber Jesus, né? Então chega na conclusão. Então tem texto da Bíblia que está bem claro ali. O próprio versículo já te dá o tema. Está te dando a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que está precisando para você levantar o assunto? A pergunta: quem é Jesus? Está entendendo? Ou seja, o tema pode ser feito através de perguntas ou através de afirmações. Precisa ser chamativo e relevante. Então, por favor, traga um tema ao pregar, quer seja para qual público que seja, traga um tema relevante, um tema que as pessoas vão se interessar, um tema que tem a ver com a vida das pessoas, um tema que vai trazer uma edificação, que vai trazer santificação, que vai trazer perdão, que vai trazer aproximação de Deus, que vai ser evangelístico de alguma forma. Então tem várias maneiras de eu abordar um tema. Então precisa ser chamativo, tá certo? Não adianta nada o pastor Wilson Júnior ser convidado para pregar no culto das ímpares e falar sobre relacionamento conjugal. Não, pastor, não estou entendendo nada. Eu não estou casado, né? Então tem que ser um tema relevante, tá certo? E ele deve fundamentar as divisões. Então ele tem que ser agora explicado, respondido, correlacionado com as divisões. Tá certo? Então nós chamamos de tópicos, ou também conhecido como subtópicos. Tá certo? Então tudo isso tem a ver com o tema. Tá certo? Então precisa ser chamativo, precisa ser relevante, fundamenta as divisões. Daí a importância, queridos, de saber para quem que eu vou pregar, qual o meu público-alvo, que tipo de igreja, está entendendo? Qual é o momento,
O sermão do casamento deve ser diferente do sermão do velório, que deve ser diferente do aniversário da igreja, que deve ser diferente de um culto evangelístico. Se já tem aquela proposta, então seja coerente, tá certo? Então tudo isso deve ser analisado. Vamos lá então, a questão das divisões do sermão. O que são as divisões? O que é isso? As divisões são as partes principais de uma mensagem, do sermão ordenado. Quer sejam enunciadas durante a entrega da mensagem, quer não. Normalmente elas são enunciadas, estão bem claras, né? Um sermão corretamente planejado será dividido em partes diferentes e contribuirão para a sua unidade. Como se deu o exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, em primeiro lugar, primeira divisão, caminho. Segunda divisão, verdade. Terceira divisão, a vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Qual que é o papel do ladrão? Em primeiro lugar, roubar. Primeira divisão. Segunda divisão, matar. Terceira divisão, já não é um bom sermão pregar domingo à noite, né? Então, já não é um sermão muito chamativo. Mas eu estou citando o exemplo. Então o texto por si, muitas vezes, ele nos dá subsídios para que possamos compreender as divisões. E as divisões promovem a clareza de ideias, bem como a unidade de pensamento. Tá certo? Então ela vai clarear, ela vai responder, ela vai, de fato, correlacionar com o tema. Então ela promove clareza, ela vai, à medida que as divisões vão sendo colocadas, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, é claro que você não vai falar, presta atenção, irmãos, só uma dica aqui, né? Você não, essas questões técnicas, você não anuncia para as pessoas, no sentido, irmãos, começando a minha introdução, não precisa falar que está falando a introdução, você já começa. Na minha primeira divisão, o que é isso? Que divisão que é essa? Você já fala em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Primeiramente, né? Tá certo? Então, ou seja, não pode falar segundamente, né? Segundamente, terceiramente, né? Eu sou segundo a mente, né? Tá certo? Então, são coisas que você... são questões técnicas. Irmãos, agora na minha transição, entrando na minha transição, isso você não expõe para o povo. Por mais que você pode até colocar no seu esboço, na transição, falar sobre isso, ajuda também, mas não externalize isso para as pessoas. Então, as divisões, elas já são temas. Já são palavras, já são afirmações. Você não precisa falar que é uma divisão. Fala em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. A primeira maneira, a segunda maneira, a terceira maneira, né? Então são formas de a gente expor para as pessoas. As divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto. Você vai ajudar o pregador a tratar de várias formas e com várias argumentações diferentes aquele assunto. Bem como as divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Lembrar dos pontos principais do sermão. Então, é uma forma didática também. Não só o pregador, mas como também o ouvinte. Eles terminam o culto, termina a reunião, dizem, nossa, entendi a mensagem, ele falou sobre isso, né? Então, ou seja, traz essa questão didática. E o ideal é que o sermão tenha, no mínimo, 2 divisões, no mínimo, que se falar de uma coisa única, não vai chegar a lugar algum. Então, no mínimo 2 divisões, e no máximo 4. A não ser que o texto peça, por exceção, uma 5ª divisão. Tá certo? Mas é por exceção, que não seja regra. É claro que tem alguns textos da Bíblia que eles vão pedir mais de 4 divisões. São raros, é claro, são mais raros, mas o ideal é 2, 3, 4. A gente brincava no seminário que sermão batista eram 2 divisões, sermões presbiterianos 3, sermões, eu passo a palavra lá, sermões da Assembleia de Deus, era 4 ou mais. Então, mas você vai falar para você, irmãos, vou falar hoje sobre as 12 pedras de Israel. Em primeiro lugar, primeira pedra, segunda pedra,
Quando você chega na 7ª pedra, ninguém lembra mais da primeira. Não lembra. Está entendendo? Então é uma questão didática. Tem que ter, no mínimo, 2 divisões, tratar de 2 formas, e no máximo 4. Essa fórmula é o ideal, didaticamente falando. Os sermões com muitas divisões tornam-se enfadonhos e não didáticos. Pensa em trazer uma mensagem aqui de 12 divisões, né, igual um colega meu, misericórdia. O sermão de prova dele no seminário, ele pregou sobre quem é Jesus na Bíblia. Em Gênesis ele é o Criador, ele falava sobre o Criador. Em Êxodo ele é o libertador, aí ia explicar sobre o libertador. Em Levítico ele é o agente santificador. Em Números ele é aquele que conta com você. Em Deuteronômio ele é a segunda lei. Em Josué ele é o conquistador, irmãos. Ele falou isso de 66 Deus da Bíblia. Eu gravei, não gravei a mensagem, eu gravei. Porque ele usou aquilo que nós estudávamos, né? Quem que era Jesus. Mas chegava lá, irmãos, foi o pastor Ivaildo que corrigiu o sermão, tá aqui, então fiquei com dó do irmão. Eu falei assim, irmão, você está reprovado. Você vai para casa, você vai pregar sobre o inferno da próxima vez. E ele foi, pregou sobre o inferno e passou. mas realmente não dá. Hã? Passou pro inferno. Ele pregou sobre o inferno. Ele pregou uma mensagem sobre o inferno. O que é o inferno? Sobre o que é o inferno. Foi de criação com ele, né? Mas ele pregou. Para as pessoas não irem para lá, é claro. Então, queridos, mas mensagens muito longas, as pessoas não se lembram. Então, por que fala assim, não, por que tem que ter esse número 2, 3, 4? Porque são didáticos, ou seja, a pessoa pode compreender, pode absorver, pode anotar, tá certo? Então, sermões com muitas divisões tornam-se enfadonhos e não didáticos. Então, vamos lá. Algumas orientações sobre as divisões, preste atenção. O que fazer nas divisões? Devem ser coordenadas e conclusivas. Ou seja, deve manter a ideia central do tema, é claro, embasada no texto que você leu, deve ser fundamentada e deve concluir. Em que aspecto? Você não levanta um problema e deixa o povo, mas o pastor não solucionou o problema que ele levantou. Ele falou que ia tratar sobre um negócio aí, mas não solucionou. Você só não soluciona quando aquilo não tem solução. Quando não tem solução, na Bíblia você informa os irmãos, né? Irmãos, vou falar hoje sobre quem possíveis escritores aos Hebreus. Aí você fala que poderia ter sido Paulo, poderia ter sido Apolo, quem sabe Timóteo, e coloca isso, irmãos, mas até hoje não chegou a uma conclusão. Aí você informa isso para o povo, né? Mas no que diz respeito às divisões, devem ser coordenadas e conclusivas. Devem ser coordenadas. Devem ser fortes de quê? Conteúdo bíblico. Deve ser fundamentado na Bíblia. Não aquilo que eu penso. Irmão, eu penso, eu acho, eu imagino. Deixa isso de fora. Você está pregando a palavra de Deus. Você não está dando uma palestra motivacional. Você não está fazendo treinamento de coaching. Você não está fazendo treinamento empresarial. Você não está fazendo treinamento de vendas. Tá? Você está falando sobre a palavra, sobre a Bíblia. Então deve ser fundamentado na Bíblia. A Bíblia que tem que falar por si. Então deve ser fortes conteúdos bíblicos. Deve ter relação, é claro, lógica com o tema. Tem que ter a ver com o tema. E devem ser iguais de duração. Como assim? Aí você me pergunta, pastor, qual que é o tempo ideal de uma mensagem? Os bons sermões giram em torno de 30 minutos. Esse é o ideal. É 30 minutos, no máximo 40. Já é estourando. O que é o tamanho do sermão? Isso que eles comprovaram dentro da pedagogia, dentro da psicologia. Um adulto não consegue ficar concentrado numa coisa só mais que 40 minutos. Não consegue. Mas eu assisto o filme. O filme ele muda as imagens, muda o roteiro, o tempo todo está mudando ali, mudando a música, é muita coisa. Aí você assiste. Mas a pessoa falando durante
Uma hora pode ser o melhor pregador, vai se tornar cansativo, vai ter que voltar de... Então, às vezes está calor, dá vontade de ir no banheiro, se torna cansativo. Então, o ideal é que seja em torno de 30, no máximo 40 minutos. Esse é o ideal, tá certo? Então, aí você tem que dividir. Então, se tem 3 divisões, não vou gastar em torno, só vou citar um exemplo. Eu vou gastar em torno de 2, 3 minutos na minha introdução, vou gastar mais em torno de 3, 4 minutos na minha transição. Foram quanto? 7, né? 3 minutos mais 4, 7. Vou gastar em torno de 6 minutos em cada divisão. E vou fazer 3 divisões. 6 vezes 3? 18. 18 mais 7? 25. E vou gastar ali mais uns 2 minutos na conclusão. Sermão de quanto tempo? 27 minutos. Ótimo. O povo vai ficar assim. Já acabou? Estava tão gostoso, né? Estava tão bom. É melhor o povo sair com essa sensação do que você está pregando aqui. O povo gosta, vou citar o exemplo da nossa igreja aqui, né? Você está pregando o povo. Nós não falamos aqui. Ou pega na bolsa e olha no celular, né? Então, ou seja, né, tem alguma coisa errada aí. Esse sermão está muito chato já. Por mais que seja bom, tá certo? Queridos, isso é senso. Você pega um doce gostoso. Uma coisa é você tomar uma colher de doce de leite. Para que você tem que comer uma lata de 300 ml de doce de leite? Não dá. Por mais saboroso que seja, se torna enjoativo. Assim também é a mensagem. Eu estava brincar com os meus professores. Eu falo assim, olha, eu sou na aula de homilética, eu falo assim, olha, sermão tem que ter gosto de todinho. Já viu todinho? Já viu todinho de 1 litro? Eu nunca vi. É só de quê? 200 ml. É gostoso, tem uma quantidade de açúcar ali. Todo mundo, as criancinhas que tomam todinho, eu na minha infância gostava muito, né? Do todinho. Você termina assim, ó, chupando até. Então, né? Ou seja, aquele gostinho de quero mais. Aí dá vontade, agora pense, não, duvido, se eles vendessem todinho de 1 litro, de 2 litros, o povo ia tudo desistir de comprar todinho. Porque se tornaria enjoativo. Então, tem a questão também do sermão, esse tempo. Então, o ideal, agora, quando é que o tempo de 30 a 40 minutos é do sermão. Quando é que começa a cronometrar o sermão? Após o texto lido. Então, o texto foi lido. Normalmente, no nosso costume aqui da nossa igreja, por exemplo, né? Depois que leu o texto, o que o pastor faz? Normalmente, ora. Terminou a oração, aí sim começa a cronometrar. Ali começou a mensagem. Se é um pregador de fora, se Deus, né, cumprimentou a igreja, né, e tal, fez uma brincadeira ali e tal, apresentou a esposa, isso não conta com o sermão. Tá certo? Aí o momento que ele, vamos para a palavra do Senhor, leu a Bíblia, orou, aí sim começa a cronometrar. Onde é que finaliza o sermão? Quando ele conclui. Apelo, chamar as pessoas para frente, orar, música depois do sermão, aí já não é sermão mais. Aí já é um complemento. Está entendendo? Então, é do momento que ele orou, terminou de ler o texto, orou, aí começa a cronometrar. Até o momento que ele concluiu. Depois que ele concluiu, se ele quiser chamar as pessoas na frente, fazer apelo, chamar para orar, ter uma música complementar, isso já é fora do tempo do sermão. Ele mudou, não mudou? Vai cantar uma música, já é outra coisa, vir de pé, adora o Senhor, vamos ouvir essa música, já não é mais a mensagem. Por falar em questão de oração, cuidado na questão da oração. O que acontece? Às vezes você é chamado a pregar, o pastor, o dirigente do culto, ou a dirigente do culto, pede alguém para orar por você. Se pediu alguém para orar por você, antes da mensagem, pensou o pastor Wilson Júnior, usa ele nessa noite, em nome de Jesus, amém. Não ore novamente depois de vir no texto. Isso é antiético. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a oração da pessoa não serviu para mim.
Deixa eu orar aqui, porque essa oração não foi boa, não. Tá entendendo? Então, se orou por mim, glória a Deus, já estou abençoado. Já orou, normalmente ora por quê? Por mim, pelo pregador e pela mensagem. Seja uma bênção, usa o teu filho e tal, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Só vou orar agora no final da mensagem. Encerrando a mensagem, tá? Isso é questão de senso. Tá entendendo? Então, aprenda isso. Se não orou por você, se já te passou a oportunidade, diretamente, aí sim, você pode ler o texto e pode orar pedindo a Deus a bênção, orar pelas pessoas. Tá entendendo? Não faça isso mais, viu? Orar 2 vezes. É orar a oração do orador, né? Então, devem ser iguais na duração. Vamos lá. Devem partir sempre do argumento mais fraco para o mais forte. Então, não entregue a maior argumentação sua de primeira. Se colocar no início da primeira divisão, a melhor argumentação que você tem ali naquela divisão, aí os demais vai ficar tudo pobre. Então, você começa crescendo, utiliza as argumentações progressivas. Vamos lá, então. Orientações, continuando as orientações sobre a divisão. O que não fazer? Argumentos repetitivos. Ficar repetindo o mesmo, você já falou, o cristão tem que orar. Segunda divisão, não, você tem que orar. Aí depois de 5 minutos você tem que orar. Então você está repetindo coisas demais. Ser prolixo e usar de rodeios, que é a pessoa que rodeando, mas não sai do lugar. Muito prolixo, né? No sentido de falar coisa com coisa e não chega no ponto da questão. Tom polêmico. Até porque você não tem certo tipo de assunto, você não trata num culto à noite, né? Você vai, por exemplo, ficar no culto à noite, irmãos, vou pregar hoje sobre a diferença entre calvinismo e arminianismo. Não, meu irmão, faz não. Deixa para um curso de seminário, quando os irmãos estiverem estudando teologia sistemática, aí você fala onde é que situa o calvinismo, o arminianismo, de onde é que vem, aí você tem tempo, você tem auditório para isso. Está entendendo? Então, não traga tom polêmico, né? Eu estou querendo trazer algumas coisas, por exemplo, vou lá pregar na igreja do Paulinho lá e pregar contra o apostolado. Não vou de jeito nenhum, né? No seminário aqui eu argumento e falo que é o momento para isso, não vai edificar em nada naquele momento. Demorar muito num tópico, né? É um tópico, você fica muito tempo, ele gastou 20 minutos naquele tópico, acabou a mensagem. Então aprenda a distribuir certinho as divisões. Quando eu falei aqui de 6 minutos em cada um, estou citando um exemplo, não é claro que tem que ser assim. Você pode gastar 6 numa, 10 no outro e 7 no outro, não tem problema. O problema é você gastar 20 minutos numa divisão e 30 segundos na outra. Aí fica, né, tá faltando argumentação aí. Então, nesse sentido, precisa vou cronometrar para as minhas divisões ser certinho. O pastor falou que tem que ser 6 minutos, 7 minutos. Se passar disso, vem do maligno. Não então, não é nesse sentido. É só para te dar uma orientação. Você vai cronometrando isso na mensagem, mas pelo aquilo que você escreve, que você anota, você percebe se vai demorar muito ou não. Antecipar algum argumento. Não faça isso. Você tem um argumento lá da 4ª divisão, ou da 3ª divisão. No 1ª divisão, você já joga esse argumento. Aí quando você chega na 3ª ou 4ª divisão, o que você vai argumentar? Você já argumentou, aí você vai cair no primeiro não fazer, lá, ser repetitivo. Como eu disse no começo, né? Vou dizer agora novamente, já falou já, tá certo? Argumentação fraca e inaplicável ao tema. Trazer uma argumentação que não tem nada a ver, ou que não compete ao tema. Vamos lá também. Sobre a questão da conclusão. Não se preocupe, como eu disse para vocês, na aula que vem nós vamos detalhar cada um dessas partes do sermão. A questão da conclusão. A conclusão é o clímax. O que é o clímax? É o ponto mais alto, né? E a aplicação de tudo que foi dito e argumentado. A conclusão não é para pregar o sermão novamente. Você já pregou. Se a pessoa não entendeu a primeira vez, não é pelo muito falar que vai ser ouvido. Então tem pessoas que tem pregadores que chegam na conclusão e começam a repetir no sentido de quase que pregar de novo. Você pode citar. Então, irmãos, aprendemos hoje quem é Jesus. Jesus era o caminho. Não existe outro caminho.
Ele é verdade. Você tem vivido em tantas inverdades, em tantas mentiras, Ele é verdade na sua vida. E Ele quer trazer vida para você. E a Bíblia diz que é vida em abundância. Pronto, concluí a minha mensagem. Está entendendo? Ele tem que ser sucinto, tem que ser o resumo, né? Então a conclusão é o clínicas e a aplicação de tudo que foi dito e argumentado. Como o pregador pode concluir no sermão? Vamos lá. Fazendo a recapitulação da mensagem pregada. É um método que eu particularmente uso. Portanto, irmãos, né? Nessa noite, nesse dia, podemos aprender que aí eu recito o tema e falo as 2 ou 3 ou 4 divisões. Em primeiro lugar, e concluo a mensagem. Você traz uma síntese para o ouvinte. Entendi, ele concluiu, ele levantou esse tema, ele argumentou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e você apenas faz uma recapitulação na conclusão da mensagem pregada. E pode ser feito também usando uma boa, para ilustrar tudo isso que eu ensinei hoje. Vou contar uma história e tal, e assim eu pego e faço e conto ali a história ou a ilustração, tá certo? E fazendo também, para concluir, fazendo a aplicação ou apelo, chamando o apelo no sentido de chamando os ouvintes a refletir sobre aquilo que foi pregado. Esse apelo pode ser feito, o pregador tem que ser dinâmico. Em que aspecto? Um dia ele pode fazer o apelo para a pessoa levantar a mão. Você que entendeu essa mensagem, que quer uma mudança de vida, levante a sua mão, por favor. Pronto. Ou você que entendeu essa mensagem e tal, que quer que Jesus transforme, quer receber uma cura, vem aqui na frente. É outra forma de fazer apelo, né? Ou fique de pé, ou aí mesmo no seu lugar, eu vou orar por você. Então, se não, todo apelo tem que ser chamar as pessoas para vir aqui para frente. Não precisa. Seja didático, você pode fazer de uma forma do dia, de outra forma do outro, né? Para não fazer igual aquelas pessoas que eu fui na igreja que o pastor fazia apelo só para chamar na frente, para aceitar Jesus todo culto, né? Tinha uma irmã que toda vez que chamava, ela ia lá, ela converteu até hoje, ia na frente recebendo Jesus de novo, né? Então, use isso, não tem dificuldade. Os mesmos Jesus que abençoa aqui na frente, abençoa aí. Então, ore pelas pessoas, mas deixa bem claro a forma que vai ser. Se é para levantar a mão, se é para orar ao Senhor apenas na mente, se é para vir à frente, então pode fazer. E a aplicação é você aplicar a mensagem e motivando os ouvintes a corresponder àquilo que foi pregado. Então, aquilo que eu falei no início, a mensagem tem que gerar transformação de vida. O que nós vamos fazer com tudo isso que nós aprendemos? Como é que nós podemos colocar isso em prática? Então, é uma forma de motivar os ouvintes, tá certo? E a conclusão deve ser feita com simplicidade. E também deve reproduzir com vivacidade o pensamento principal do sermão, tá certo? Deve reproduzir com vivacidade. E pode citar o próprio texto, pode voltar a citar, assim como você fez na leitura. Pode-se concluir com uma outra passagem bíblica apropriada ao sermão. Então, às vezes tem um texto, um salmo, tem um capítulo de Romanos, ou um versículo da Bíblia que fundamenta, que dá uma conclusão para concluir. Irmão, eu gostaria de ler tal texto lá, e aquilo tem tudo a ver, é claro, com a mensagem, pode também, tá certo? Pode ser citado um poema apropriado ou partes de alguma música. Nossa, aquilo que muitos pregadores fazem, vamos concluir, gostaria de um ministério de louvor, tá, combinado com antecedência, para não passar vergonha nos músicos aqui, né? Combina com antecedência, vamos cantar tal música já previamente preparado, né? Você vai pregar em tal lugar, você conhece os músicos, você pede, senão não faça isso de última hora não, né? Então, para não passar vergonha nos músicos. Então, é uma música apropriada e deve ser patético. O que é isso? Você já chamou tantas pessoas de patético que você nem sabia o significado que é patético. Para o dicionário, a palavra patético significa comovente e convincente. As pessoas só usam o lado negativo. Isso é patético, isso é patético. Não, para o dicionário, lá no Aurélio, você vai observar que patético significa comovente, comova as pessoas. Tá certo? E que seja convincente, convença. É claro que isso em conjunto com o Espírito Santo de Deus. É Ele
que vai convencer o homem. Tá certo? E por fim, tudo isso, queridos, a questão da... Vamos ver se vocês já lembraram as partes do sermão. O sermão tem que ter uma introdução, depois transição, tema, as divisões e a conclusão. Só que tem que ter também a aplicação. Por que eu coloquei a aplicação fora? Porque o que é a aplicação? É quando eu correlaciono o que eu estou falando com a vida real, com a sua vida, com a minha vida. O que isso tem a ver comigo? E a aplicação dentro do sermão, ela é bem flexível. Em que aspecto? Eu posso fazer uma introdução e já dar uma aplicada ali. Eu posso fazer uma transição e achar uma coisa interessante na transição ali e aplicar também. Eu posso fazer a primeira divisão e já aplicar. Eu posso ter 5 aplicações no meu sermão ou mais. Como também eu posso esperar o sermão todinho para chegar no final. O que você vai fazer com isso? Qual é a decisão que você tem que tomar? Aí você aplica tudo no final. Então a aplicação, ela é flexível. Ela pode ser feita durante o sermão, nas partes do sermão, como também ela pode ser feita no final, na conclusão. A aplicação é um processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente a verdade ao indivíduo, a fim de persuadi-lo a reagir de modo favorável. O pregador nunca deve se esquecer de que a aplicação é o elemento mais importante do sermão. Não adianta eu passar muita informação se o ouvinte entender o que eu vou fazer com isso. Então vai ficar então um culto de informação. E a Bíblia não é para informar, ela é para transformar. Tá certo? Então entenda. Então nunca se esqueça da aplicação. Quer seja no início, no meio da mensagem ou no final, aplique ao ouvinte. E uma aplicação eficaz consiste em intimidade com Deus, boa compreensão da natureza humana, educação formal, conhecer as condições e necessidades dos ouvintes. É uma conjuntura, intimidade com Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer trazer através dessa mensagem? O que pode ser mudado na vida das pessoas? Isso envolve relacionamento com Deus, intimidade com Deus, conhecer as condições, as necessidades do ouvintes, tá certo? Os ouvintes. E também o uso de ilustrações do sermão. Deixei de fora, porque isso pode ser feito também durante todo o sermão. Os argumentos, olha que frase fantástica de Thomas Fuller. Os argumentos são a coluna da fábrica de um sermão, mas as ilustrações são as janelas que dão as melhores luzes. Então, ilustração é quando você conta uma história, quando você faz uma observação em relação ao fato que está acontecendo ou que já aconteceu, tá certo? São formas de a gente fazer ilustração do sermão. Daqui a pouco eu vou falar para concluir o que não fazer na ilustração. As ilustrações, elas dão clareza ao sermão, que chamamos de ilustração. Dão vida à verdade. São exemplos que a gente... Jesus fazia isso o tempo todo, né? Os sermões de Jesus já eram ilustrados, né? Por isso que ele pregou através de parábolas. E torna o sermão interessante. Podem ser encontradas na Bíblia essas ilustrações como? Em situações que as pessoas da Bíblia viveram. Pode ser encontrado nos relatos de outros pregadores, em jornais, em livros, revistas, na história geral e na história da igreja, nos acontecimentos do dia a dia. Você pode, por exemplo, trazer uma ilustração. Irmãos, dos Estados Unidos, eu soube hoje um pastor de 37 anos, de uma grande igreja, que cometeu suicídio. Aí você vai ilustrar sobre aquilo, o que ele fazia, e tal. Você pode trazer aquilo com ilustração. Está entendendo? Então, são ilustrações. O que não fazer na ilustração? Antes de eu concluir. Aí já é uma questão de ética. E vou falar isso na aula que vem, mas já vou adiantar hoje. O que não fazer? Usar exemplos de pessoas da igreja. Essa semana, irmãos, a irmã Rose me ligou. Estou pregando aqui domingo à noite. E ela desabafou para mim que o Valdivino está pisando na bola com ela.
Ligou não, meu irmão, tô brincando. Pensa isso, irmão. Infelizmente tem pastores que fazem isso. Ou senão, eles querem ser éticos. Querem ser éticos. Irmãos, uma pessoa me ligou essa semana, não vou falar para uma questão de ética, mas ela é esposa de um dos presbíteros aqui da igreja. Aí as pessoas já ficam assim, quem que é? Quem que é? Será que é a Rosa? Será que é a Luciene? Será que é a Adão? Então, nunca use exemplos das pessoas, nem positivos e nem negativos. Só use se a pessoa autorizar. A irmã Rosa me conta um testemunho pessoal e tal. Eu posso testemunhar isso na minha pregação? Posso usar a sua história, isso que você passou para testemunhar? Não, pastor, pode? Se pode, eu tenho autorização. Se não, então tá bom. Então, ou seja, para não ser antiético. Tem muitos pastores, eu já vi muitos pastores assim, que ficam falando de coisa, irmão, semana o irmão me procurou e tal, e fica dando, aí quer ser ético e fica citando detalhes. Então não faça isso, não use exemplos de ovelhas, de pessoas que abriram o coração com você, está entendendo? A Patrícia fica brava comigo. Ela fala, meu bem, até as coisas que pode contar para mim, você não me conta. Você não conta mesmo, falou para mim, morreu comigo. Até eu que esqueci. Né? Então, mas é uma questão de ética, é uma questão de postura. E pega muito mal, irmãos. Pega muito mal você expor pessoas da igreja, expor situações. Então, tem tantas outras ilustrações. Tá certo? Então, não precisa disso. É questão de usar nome das pessoas e ser antiético, quer seja citando o nome, quer seja falando por cima, assim, tipo assim, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Aí tem um burburinho no meio, quem que é, será? Quem que é? Já falou que não é da igreja. Todo mundo assim, exatamente. E até se não é da igreja, cuidado com quem você vai falar, que não é, né, tenha muito critério sobre o que você vai falar. Vamos lá, concluindo. Um bom sermão é resultado de quê? Do esforço humano interligado ao agir divino. Está entendendo? Então, o bom sermão é resultado do esforço humano interligado ao agir divino, unindo as duas coisas. Eu costumo dizer que as duas coisas caminham juntas. Então, tem pessoas que são esforçadas demais, mas não oram, não buscam, não crê na ação de Deus e não depende da ação de Deus. Não vai fluir. Está entendendo? Ou também tem pessoas que já oram demais, jejum, e tem a vida do altar, mas não prepara. Não estuda, não lê, não anota. Aí chega aqui e não vai sair muita coisa. Então tem que juntar as duas coisas. Tem que ter o esforço humano interligado com o agir divino. Amém? Semana que vem vamos detalhar essas partes do sermão.